Neste vídeo, vamos falar de um lado um pouco mais polêmico da IA. Acontece que a IA hoje já está presente em diversas funções da nossa vida. Ela está no nosso celular, no computador, futuramente estará no seu carro e cada vez mais ela está se disseminando pelo mundo. Mas, como dizia Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, nesse vídeo, vamos explorar esse lado mais perigoso da IA, que você precisa conhecer para estar preparado para os avanços que ela terá continuamente no nosso dia a dia. Então, vamos lá descobrir quais são esses perigos da IA. Primeiro ponto: viés e discriminação. Sim, infelizmente, a IA pode perpetuar preconceitos que a gente tem na sociedade hoje em dia. O viés discriminatório é o principal problema que a gente tem na IA hoje, apontado por especialistas. Acontece que a IA muitas vezes é treinada com base em dados humanos, dados de pessoas, dados históricos, e esses dados podem vir enviesados e perpetuar preconceitos que a gente tem na sociedade, como preconceito racial, gênero, de cor e muitos outros preconceitos. Para mitigar esses preconceitos, é muito importante que, ao treinar a base de dados para alimentar a IA, tenha-se um certo cuidado a mais para garantir que o algoritmo não será alimentado com dados enviesados e perpetuar esses tipos de preconceitos da nossa sociedade. Em 2018, por exemplo, ocorreu que a Amazon criou um sistema de IA para recrutamento de profissionais. Algum tempo depois, eles perceberam que a IA estava rejeitando o currículo de mulheres, porque os dados com qual ela foi alimentada eram currículos de profissionais que já trabalhavam lá. Então, ela, ao ser alimentada com dados enviesados, o algoritmo começou a perpetuar esse tipo de preconceito e rejeitar currículo de mulheres, o que levou a Amazon a abandonar esse tipo de recrutamento. Houve também um caso em 2016 nos Estados Unidos, a qual uma IA estava perpetuando o preconceito racial em um julgamento de prisão, a qual ela, a partir dos dados enviesados, previa uma sentença muito maior para prisioneiros afrodescendentes sobre os prisioneiros brancos, o que levou também ao sistema dos Estados Unidos a abandonar esse tipo de julgamento por IA. Acontece que esses dados humanos, a qual alimentamos a IA, muitas vezes vêm enviesados, o que mostra que temos que tomar um cuidado muito maior ao tratar essa base de dados para eliminar esses vieses o máximo possível, para que a IA também não perpetue esses preconceitos sociais. Segundo ponto, perda de empregos. A IA e as automações estão tomando um grande espaço no mercado. Mas o que acontece quando as máquinas começarem a realizar as atividades feitas hoje por humanos melhor do que os humanos fazem? 3 a cada 4 brasileiros hoje acredita que a IA pode substituir os seus empregos. Os especialistas dizem que tudo que é linear, tudo que é repetitivo e que exige pouca criatividade pode sim ser substituído por uma IA. Os especialistas dizem que ela não exatamente tirará esse emprego dos humanos, mas ela vai mudar sim o escopo de função. Recentemente, em uma entrevista, Sam Altman, o CEO da OpenAI, foi questionado sobre a perda de empregos por mãos de robôs. E ele falou que a pergunta certa não é quantos empregos a IA vai tirar, mas sim quantas atividades a IA pode fazer. Dessa forma, vai sobrar mais tempo para os humanos para realizarem atividades de cunho menos repetitivo, que exigem mais criatividade e processos estratégicos. Algumas medidas que podem ser consideradas para que você não perca o seu emprego para uma IA são: atualização de habilidades. É importante você se atualizar sobre as atividades que podem ser complementares à IA, porque se você souber usar a IA no seu dia a dia para complementar o seu trabalho, você não perderá o seu emprego para a IA, mas sim você estará potencializando-o. Outra medida é a flexibilidade em se adaptar. Sem dúvida, você tem que estar aberto às mudanças, porque a partir de agora, tudo que você conhece hoje vai mudar de alguma forma. A tecnologia está mudando muito rápido e se você quer sobreviver neste mercado, você tem que ter a mente aberta para se adaptar a essas mudanças. Outro ponto, colaboração com a IA.
Você tem que aprender a utilizar a IA para colaborar com o seu dia a dia. Então, a estratégia para se manter competitivo é usar a IA para complementar as suas atividades. E o último ponto, consciência e planejamento. Primeiro de tudo, você tem que ter consciência do processo de mudanças que estamos enfrentando atualmente. Então, se mantenha informado sobre as principais notícias sobre IA, sobre as principais mudanças que vêm ocorrendo. Se inscrever no meu canal para ficar à frente de todas as notícias e principais tendências sobre IA no mercado são pontos importantes para que você se mantenha competitivo e que não perca o seu emprego para IA. Ponto número 3. Segurança e privacidade. Em um mundo onde a IA pode analisar milhares de dados humanos em tempo real, como que a gente garante a nossa privacidade? As IAs possuem algoritmos de machine learning que são capazes de analisar milhares de dados em tempo real. Isso é fato. Para proteger os dados de uma pessoa ou de uma empresa, é importante treinar a IA para que ela proteja esses dados em conformidade com a lei. Por isso é importante, neste momento, contratar um gestor de IA com experiência em ciência de dados para que faça esse trabalho da melhor forma possível. É possível usar a própria IA para proteger os dados dela mesma e, dessa forma, reduzir o risco e garantir a acuracidade das informações. É importante ressaltar aqui que a IA por si só não é boa e nem ruim. Ela apenas é. O ponto-chave é como vamos usar a IA e como vamos treiná-la. Então, neste momento é muito importante agir com responsabilidade e com ética para proteger esses dados e a privacidade e os direitos dos indivíduos. Quarto problema, dependência tecnológica. À medida que a IA se dissemina pelo mundo, podemos ver cada vez mais conteúdos produzidos por IA. Agora imagina o algoritmo do Instagram, que já é treinado por uma IA, mas imagina que ele está sendo aprimorado a cada dia para mostrar para você conteúdos que mais te atraem, para te reter o máximo de tempo possível ali dentro do Instagram, por exemplo. Isso pode ser preocupante, porque quanto mais tempo você passa numa rede social, mais dados seu o algoritmo dela possui para te indicar cada vez mais conteúdos que te interessam. Isso pode sim gerar uma dependência tecnológica. Como eu disse anteriormente, a IA não é boa e nem ruim. O que importa aqui é o que nós humanos vamos fazer com ela. Mas de fato, existe sim uma preocupação por parte dos especialistas, principalmente com as crianças, pois a IA pode sim reduzir os índices de criatividade humana e até mesmo interações humanas. Cabe a nós refletirmos sobre esse assunto e pensarmos o que vamos fazer com a IA e de que forma vamos implementar ela na nossa vida, com o equilíbrio necessário para permitir que a IA realize tarefas que a gente pode terceirizar para ela e assim aumentar nossa produtividade, o nosso tempo para fazer coisas que mais nos importam, ou se vamos permitir que ela sirva de algo desvantajoso para a gente. Quinto perigo da IA é manipulação e controle. E se a IA fosse utilizada para manipular e disseminar desinformação na sociedade? A manipulação e controle têm levantado diversas preocupações sobre o potencial uso de inteligências artificiais para disseminar desinformações na sociedade. Isso pode acontecer de diversas formas, desde uma simples personalização de conteúdo até a criação de deepfakes, que são informações falsas a respeito de uma pessoa ou situação. O problema principal é que essa desinformação pode ser espalhada pela sociedade e criar polarização na sociedade e até teorias conspiratórias. Tenho certeza que você já viu por aí algum conteúdo na qual a inteligência artificial foi utilizada para manipular a informação de políticos, principalmente neste ano que é um ano de política. Acontece que pessoas mal intencionadas estão utilizando a IA para manipular e personalizar algum conteúdo de algum político e assim influenciar eleitores em percepções de forma errada. E isso, sem dúvida, é um grande perigo. Essas IAs podem ser usadas para criação de promessas falsas, criação de deepfakes, ou até mesmo serem utilizadas como um bode expiatório para colocar a culpa de alguma
palavra errada que um político realmente falou. Então, aqui podemos perceber o quão isso é perigoso e o quão isso pode afetar até a democracia no Brasil e no mundo, afetando assim também a liberdade de escolha que os indivíduos têm por direito. Diante desses desafios, é muito importante nos mantermos atualizados e sempre refletindo sobre o que a gente acompanha na internet hoje em dia, porque com essa facilidade de criar desinformação, temos sempre que duvidar e criticar aqueles conteúdos que a gente vê, principalmente em períodos críticos como esse período de política deste ano. Então é isso, pessoal. O intuito desse vídeo foi criar um conteúdo que leve vocês à reflexão sobre os principais perigos que a IA apresenta para a sociedade, para assim criar um pensamento crítico sobre as informações que a gente acompanha hoje em dia na internet. E se você ficou até aqui, meu muito obrigada. Deixe aqui nos comentários caso você tenha sugestões de novos vídeos ou o que você acha que também pode ser um perigo que a IA pode apresentar para a sociedade e que não foi mencionado nesse vídeo. Deixe seu like aqui se você gostou, comente e se inscreva no meu canal para não perder nenhum conteúdo sobre as principais tendências de IA, sobre principais tutoriais de como utilizar a IA para aumentar a produtividade e o seu tempo no dia a dia e para acompanhar o próximo vídeo desse canal que também vai ser muito legal. Então, até a próxima!